Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. O assunto de hoje é referente a Ministério da Congregação e Maçonaria. Mas, por favor, deixem-me só 2 minutinhos para eu dar umas palavrinhas aqui ao ancião presidente da Congregação, Salvador Cury. Tá bom? Não se importam, que antes eu falo com o irmão Salvador Cury. Irmão Salvador Cury, acredito que eu estou estupefacta, perplexa e perante aquilo que o irmão falou no último culto online, porque foi extremamente desagradável e inconcebível para quem é um líder responsável por uma instituição religiosa, onde um líder religioso jamais deveria falar aquilo que o irmão falou acerca das ajudas para a calamidade que aconteceu recentemente aí no Brasil, mais propriamente no Paraná. Pois bem, irmão, o irmão vai contra o que é feito a nível mundial, em que até quando acontece algo num país, outro país ajuda imediatamente, envia ajuda, envia mão de obra, envia voluntários para ajudar a reconstruir, envia máquinas, faz 30 por uma linha, para que aquele povo que já sofreu aquela calamidade possa ver reerguido o que foi destruído em segundos, ver reerguido o mais rápido possível. Isto se chama solidariedade. Além desta solidariedade física, há a solidariedade espiritual, há a solidariedade de uns para com os outros, de dar um abraço, de transmitir uma coragem, dar uma força para não desanimarem. Mas o que é que o irmão faz? Coloca condições. Determina quem está autorizado a ir para esses locais de calamidade. O povo não pode. O povo não pode ir dar assistência, demonstrar que o amor de Deus está nos seus corações. O povo não tem direito a demonstrar o que é caridade, o que é piedade e o que é solidariedade. Tem que estar só para os diáconos. Será que esses diáconos que o irmão diz que estão agora responsáveis por essa calamidade, eles foram arregaçar as mangas com equipamento próprio para começar a retirar aquele entulho, aquele lixo, começar a preparar tudo e todas as coisas para reconstruir o que foi destruído? Ou simplesmente eles sim vão em passeio, em turismo, para tirar fotos e para depois dizer: estava assim, nós fizemos isto, deixámos aquilo, colocámos a Irmandade num hotel, num local mais tranquilo, mais próprio, com as condições necessárias, mínimas, não é? Nada de luxo, porque ela até gostava de saber em que hotel é que ficam esses diáconos. Se ficam em conjunto com a Irmandade, o povo que sofreu esta calamidade. Acredito que não. Mas como eu estava a dizer, irmão Salvador Cury, o discurso que o irmão fez para a Irmandade, ele devia ser aplicado ao Ministério que constantemente faz viagens necessárias para o exterior do Brasil. Simplesmente para viajar, viagem em primeira classe, tem hotéis de primeira classe, tem refeições caríssimas, não é? Constantemente viajam, não sei para quê, só para mostrar que viajam, porque não é do dinheiro deles, é do dinheiro do povo da Irmandade que dá para as coletas. Esses sim, viajam para turismo. Agora a Irmandade que com prontidão, com alegria, com a força de Deus, quer ir para ajudar, para que aquele povo, seja da Irmandade, seja da congregação ou não seja, vejam restabelecidas, recuperadas, tudo aquilo que foi destruído em segundos. Ou o irmão quer o dinheiro, ou quer que a Irmandade contribua, quer para estes que se dizem ser diáconos ficarem com uma parte desse valor.
e dar só uma ninharia para ajudar o povo que está em calamidade. Eu sempre ouvi e fui incentivada a ajudar, seja a quem for e não olhar a quem. Faz o bem e não olhes a quem. Mas o irmão só estipula, é irmandade. Se tiver uma pessoa que não seja da congregação, não se ajuda. Não foi isso que eu aprendi. Ajudar os domésticos da fé, com certeza. Mas nestas alturas, é que nem ajudam os domésticos da fé e nem ajudam aqueles que não são domésticos. Eu sempre ouvi dizer, pela nossa forma de estar, de agir, de tratar o nosso próximo, nós podemos angariar almas para crerem em Jesus Cristo, crerem que somos movimentados pelo amor de Deus no nosso coração. Irmão Salvador Cury, o irmão foi contra tudo o que é natura. Deixe o povo servir a Deus, deixe o povo ir, ajudar a reconstruir. Porque com certeza esses diáconos não vão querer sujar as mãos com lixo. Não. São dondocas demais. Não. Gostam de mandar, fazer não. Mas o povo, a irmandade, ela mete as mãos ao trabalho e diz, não, vamos. Dá um incentivo àqueles que estão desanimados, encorajam aqueles que veem tudo destruído. Porque não é só levar o que é material, não é só levar roupas, comida, não é só levar dinheiro, é levar um abraço, um incentivo, um encorajamento. Não prive o povo, irmão Salvador Cury, de servir a Deus, porque vai recair sobre si a responsabilidade de colocar cadeias espirituais no povo, de não servir a Deus conforme Deus faz saber. E a irmandade, o povo, vá em nome do Senhor Jesus. Vá servir a Deus. Vá servir aqueles que estão a precisar de vós. Porque hoje são eles, amanhã podemos ser nós. Ide praticar a caridade e de praticar a piedade. Eu não sou da obra da piedade, eu não sou diácono, não sou irmã. Não é preciso. Coloquem em prática o dom que Deus vos colocou no vosso coração, na vossa alma. Isso é que é importante. E uma coisa que eu sempre aprendi. Tenham caridade e tenham piedade, mas com entendimento. Com entendimento. Irmão Salvador Cury, fiquei desiludida com o seu discurso. Mas, irmão, não se deixe levar por esses espíritos malignos que estão à sua volta e que querem a sua queda. Lembre-se que os argumentos que utilizaram para com o ancião Cláudio Marcola vão ser os mesmos que vão utilizar para si, que mentalmente não está senil. Porque, olha, o discurso que teve, e me desculpe, só de uma pessoa que não está mentalmente bem. Eu não acredito que seja isso que está a acontecer com o irmão. Posto isto, vamos ao assunto que interessa e que todos estáis na expectativa e que tem a ver com ministério. Anciães que estão na congregação, têm o seu ministério e que estão envolvidos com a maçonaria. Quero deixar aqui muito bem esclarecido de que eu nada tenho contra as sociedades secretas e, neste caso, a maçonaria. Respeito a todos por igual, sem discriminação, conforme também me respeitam a mim. Conforme respeito outras instituições religiosas, os partidos políticos, os clubes de futebol. O respeito é essencial para que possamos ser respeitados. Mas o que aqui vai estar em foco é a simples razão de que a congregação cristã, ela não permite que os seus membros, e neste caso irmãos de ministério, anciães ou outro grupo ministerial, faça parte
da sociedade secreta da maçonaria. Portanto, o que eu vou aqui expor é referente a isso mesmo, o que eu vou aqui explanar é isso, e por que razão é que, havendo membros da congregação, eles fazem parte da maçonaria e porque não foram destituídos. Quero deixar aqui uma sugestão à querida Irmandade, que se caso desconfia que o seu ancião faz parte desta sociedade secreta da maçonaria, investiguem. Mas lembrem-se de que, se caso isso for realidade, esse mesmo ancião não vai frequentar na mesma cidade que pertence essa loja. Ele vai procurar fora do local onde é conhecido. Sim, estou a entender. Para que ninguém se aperceba. E até mesmo os anciães que fazem parte desta sociedade secreta da maçonaria, eles têm um tratamento diferente. Eles entram no local onde são abertos os portões e entram com o carro de maneira a que só saiam do carro quando não houver visibilidade para que os mirones, as pessoas, tenham a certeza de que este ancião faz parte desta sociedade secreta. Mas claro, com isto eu não quero lançar aqui uma fake news a dizer que todos os anciães fazem parte da maçonaria, não. Pelo que temos vindo a ter a percepção, porque as coisas têm vindo a ser esclarecidas de uma forma natural e todas estas situações envolventes têm chegado até nós e temos vindo a ter conhecimento de que há algum que faz parte. Há um grupo, e que algum nós já estamos a ter a certeza absoluta de que faz parte. Tinha situações que não se conseguia compreender, porque a congregação de outrora, ela já não existe. Não, a congregação foi tomada de assalto. E pensava-se que teria sido tomada de assalto por irmãos ricos, empresários, não é verdade? Mas agora surgiu uma luz e estamos a constatar que a realidade é outra. A realidade é outra. O ministério de outrora já não existe mais. As bases, aquele fundamento do ministério. Agora é algo que nos ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. E dizemos, onde está aquela congregação que o irmão, a irmã e eu conheci nos tempos de outrora? Já não existe. Não existe. Nós sabíamos que havia alguma coisa que não estava bem, ou que não está bem, no meio do ministério da congregação. Mas faltava algo para nos esclarecer, até que o ancião de Viçosa, com um holofote, fez incidir a luz que nós aqui precisávamos para sermos esclarecidos. E a verdade é esta. Segundo informações que chegou até aqui ao canal Toda a Verdade é que a grande pressão para que este ancião de Viçosa perdesse o seu ministério não partiu do Ministério dos Anciães, mas sim da maçonaria. E isto tudo porque a maçonaria sabe que a congregação não permite que haja ministério dos anciães que se façam parte da maçonaria. Eles sabem. E eles protegem estes anciães. Eles protegem. De forma a que não sejam descobertos. Mas este ancião de Viçosa colocou o holofote sobre esta situação do ministério dos anciães que fazem parte da maçonaria. E quem é que poderá pertencer a este grupo secreto da maçonaria? E não venham dizer que não há anciães que fazem parte da maçonaria. Há um grupo de anciães. Se são muitos, se são poucos, ainda não sabemos. Mas que existe, existe.
Existe. E a maçonaria faz questão de dar privilégios a estes anciães, privilégios, porque sabem que a congregação não permite que eles façam parte da maçonaria. Portanto, existe ancião que é da maçonaria. Agora, tem um grupo que defende o outro grupo, se defendem um ao outro. E por isso está a haver estas situações anómalas no meio da congregação do ministério. Porque aquele grupo defende o outro grupo, entendem? Maçom defende maçom. Espero que me estar a fazer compreender. E por isso muitas das vezes não entendíamos porque é que determinado irmão indicava outro irmão para ser ancião. Estão a entender? Aqui, a conveniência dos tais grupos que há, eu não sei se são muitos, se são poucos, mas que existem, grupos de irmãos que têm ministério e que são da maçonaria. Agora, a verdade é que este ancião de Viçosa veio com um holofote extraordinário e que veio fazer luz, em que ele quis dar ênfase à sua maneira de estar. É o que é, quando se quer dar nas vistas, é o que acontece. Vocês estão a imaginar aquele foco do Batman, em que ele incide nos céus e que nós ficamos espantados. Assim foi o ancião de Viçosa, em que colocou a luz e ficamos esclarecidos sobre muita coisa que está a acontecer. Muito interessante. Este ancião de Viçosa, a luz que ele fez raiar sobre as nossas cabeças para entendermos certas e determinadas coisas. Por isso é que eu digo, se vós, irmandade, estáis desconfiadas que o vosso ancião é maçom, ide investigar, ficai atentos, não desistam. Claro está que agora, com esta exposição aqui neste canal, eles vão ficar retraídos, eles não vão querer sair à rua para ir à sua loja. Não, vão ficar recatados. Mas a verdade é uma, conforme eu já referi atrás, eu nada tenho contra a maçonaria. Não tenho nada contra estes grupos secretos. Não tenho nada. Mas se há uma regra em que um ancião não pode fazer parte da maçonaria, porque teima em querer ter os dois lugares, ou é ancião, ou é maçom, ou é da maçonaria. Tem que respeitar um dos lados. Se o outro lado facilita, que é o caso da maçonaria, tem que compreender que a congregação não permite. E há essa regra. E a maçonaria conhece essa regra. Então têm que respeitar. O código de ética tem que ser colocado em prática. Não pode ser assim, uns coloca-se o código de ética, para outros facilita-se, deixa lá, pronto, porque tem o tal grupo que vamos ser condescendentes, não vai ser assim. E agora se compreende muita coisa. Ancião maçom da maçonaria protege ancião da maçonaria. Estão a entender? Estou a ser explícita. Eu não estou a dizer que ancião não possa ser amigo de alguém que seja da maçonaria. Pode, por amor de Deus. Não é isso que está em causa. Agora, ancião não pode fazer parte destes grupos secretos. Não pode. Porque se um ancião não pode escrever um livro, fazer um livro como o genro do ancião Salvador Cury, porque é que um outro ancião que escreveu livros de teologia pode continuar no ministério? Estão a entender? Estou a ser específica. Eu estou a explicar, mas não posso.
É tudo muito estranho e são estes pequenos detalhes que fazem a diferença e que nos faz pensar. E até que quando surge essa tal luz que foi dada pelo ancião Viçosa, nós entendemos muita coisa. E somamos que 1 mais 1 é igual a 2. E aqui está a prova. Se a congregação não aceita ancião que faça parte da política, ou é político ou é ancião. Se não permite que haja estas situações, porque é que agora, de um momento para o outro, começou até mesmo político a ir ao púlpito? Começou agora, há irmãos que foram levantados para o ministério e estão na política? Note-se, não fui eu que estou a fazer as regras, não fui eu que inventei, não fui eu que deliberei. Foi a própria instituição religiosa, a Congregação Cristã. E é isto que nós temos que debater. O que outrora não se permitia e que teria que ser colocado uma barreira. Colocar as opções. Ok, meu filho, queres ser político? Então vais seguir a política. Queres ser da maçonaria? Vais para a maçonaria. Mas aqui estas são as regras. Mas agora as regras, elas foram quebradas. Mas só para alguns, não para todos. Entendem? E é isto que está a acontecer. A congregação cristã deixou de ser o que era. E passou a ser uma instituição de conveniência, de partidária, conveniência de ideologias que outrora não se aceitava. Respeitava-se, mas não se aceitava. Porque eu compreendo que a congregação sempre respeitou, mas não permitia que se deixasse entrar essas formas, essas ideologias. A congregação tinha a sua própria maneira de ser, a sua ideologia, a sua simplicidade, e que ela se perdeu. Agora, o que nós estamos a observar realmente é que há grupos que defendem, ou há um grupo que defende outro grupo. E eu não quero aqui vir afirmar de que seja da maçonaria. Estamos a investigar e a verdade é que está a surgir assim umas luzes. Mas de momento eu não posso dizer que esses grupos, ou esse grupo que defende outro grupo, que sejam da maçonaria. Não, calma. Deixem-nos investigar, saber ao certo o que é que está a acontecer em concreto. Mas posso-vos dizer que esses holofotes estão a surgir em alguns pontos. E eu vou-vos dizer, assim, uns pontos estratégicos. Olha, por exemplo, há uma luz que está em Araraquara, há em São Carlos, há em Matão, há em Dracena. Mas a verdade é que essas luzes estão a focar-se nesses locais. Estão a entender? Há um holofote que se chama Bebedouro. Calma. Agora, há anciães que são muito amigos de outros anciães, mas tem outros que eles nem podem ver. Agora, uma coisa que eu gostaria de perguntar. Os anciães, além de serem irmãos na fé, na congregação, será que também são irmãos na maçonaria? São 2 vezes irmãos. As esposas não são irmãs, são cunhadas. É. E há uma coisa que eu vos queria dizer, é que este ano eu tive conhecimento, estive a investigar, que este ano em maio foi determinado pela Sociedade Secreta da Maçonaria de que as mulheres poderiam fazer parte da maçonaria. Até podem fazer parte da mista, homens e mulheres. E também só há mulheres. Entendem? É interessante as coisas que nós vamos descobrir. Isso só foi este ano, em maio de 2025. Mas tudo isto, o que é que vocês acham? Queiram escrever nos comentários o que é que vocês acham perante tudo isto, esta situação, e que ela está a ser investigada.
além destes holofotes que eu referi, aonde está a incidir essa luz, o que é que vocês acham disto tudo? Deem aqui a vossa opinião, comentem, porque é interessante saber o que é o vosso pensamento sobre isto. Que parece que todos têm medo de falar na maçonaria. Qual é o receio? Eles não fazem mal a ninguém. Não são nenhuns bandidos. Pelo menos não é esse o conceito que eu tenho da maçonaria. Mas a verdade é que o que está estabelecido pela congregação, ele tem que ser respeitado. Doer a quem doer. Mas atenção, eu não quero dizer que esta seja a causa principal da situação que está a ocorrer na congregação. Não, pode ser uma das causas. Há outras, sem dúvida, mas esta pode ser uma delas. Eu quero aqui esclarecer uma coisa, porque até mesmo eu tenho um anjo que está bem perto de mim e que fala comigo todos os dias e que me diz o seguinte, e eu posso dizer aqui a pé juntos, com toda a tranquilidade e a certeza, o irmão Salvador Cury, ele não é maçom, não é maçom, nem faz parte de nada da maçonaria, não. Agora, não me digam que lá em Catanduva, que não há nenhum irmão maçom, em Avaré, em Araraquara, até mesmo no Brás, um ancião que estudou, tem conhecimento de teologia, que é amigo ou que faça parte da maçonaria. Agora digam-me uma coisa, agora imaginem, no Brás, haver 5 na presidência e só um não fazer parte da maçonaria. Que valor tem o voto do irmão Salvador, que é ele o único que não faz parte da maçonaria? Agora digam-me vós, em 5, haver um que não faz parte da maçonaria, o voto do irmão Salvador Cury é um voto vencido. De que vale? Em que ele pode dizer não, mas se tem os outros 4 que dizem sim, não é? E acreditem numa coisa, quem é maçom e que está na congregação, após este vídeo vai estar uns tempos sem ir à maçonaria, sem ir à loja. E até vai enviar um comunicado, uma mensagem, eu agora não posso ir, que estou a ser perseguido, está a ser falado na internet, eu agora vou ficar quietinho. Por isso, a Irmandade que vai andar a investigar, não estranhe de não ver nada agora nestes próximos tempos, porque eles vão ficar muito quietinhos. Portanto, deixem passar um tempo e depois tornem a investigar. E agora eu vou me dirigir às esposas destes anciães que são maçom. Se segue a congregação e sabe que o seu marido faz parte da maçonaria. Eu não sei se lembra de uma circular que saiu e que até foi o irmão Salvador Cury que a fez, do pecado de omissão. A esposa que não denuncia que o seu marido é maçom está a cometer pecado de omissão. E isso é grave, porque nós não vamos só falar em pecado de omissão só para aquilo que nos convém. Eu sei que isto é forte, mas é assim mesmo, Isso é pecado de omissão. E o que é mais grave é que são capazes de jurar a pé juntos de que não são da maçonaria. Estão a mentir, estão a omitir. Assumam de uma vez por todas de que se pertencem. Assumam, sejam homens, sejam uma mulher de Deus. Se abraçou pertencer à congregação, abraçou a sua doutrina, então tem que fazer com que as coisas sejam corretas, honestas, verdadeiras. Pronto. É preferível assumir de que pertence do que estar a omitir, a mentir.
É ou não é mais grave? Porque o pai da mentira é o diabo. Serve a Deus ou serve ao diabo? A quem é que serve? Assuma. Assuma as suas atitudes, as suas posições na vida. Assuma de uma vez por todas. Ou é ancião ou é maçom da maçonaria. E que fique aqui bem esclarecido. Eu não estou a condenar a pessoa a ir à maçonaria. Eu simplesmente estou aqui a fazer ver de que na congregação não é permitido. Então toma uma atitude, seja homem, seja correto. O compromisso que fez perante Deus de ser pela verdade, servir a Deus na honestidade, na simplicidade e na verdade, então faça cumprir. Faça cumprir. E com isto não quer dizer que não possa continuar na congregação. Pode continuar na congregação. O que não pode é ser ancião e ser maçom, ser da maçonaria. Não pode. Pode congregar. Agora, ter ministério, não. Ninguém impede. O facto aqui está em ter ministério. E não pode ter ministério e ser da maçonaria. É isso. É isso só. É nisso que eu estou a incidir. Eu não estou a apontar o dedo à maçonaria, não estou a criticar a maçonaria, nem quem é da maçonaria. Aqui é o facto evidente de ser ancião e ser da maçonaria. Está a ser hipócrita, está a ser falso, está a ser mentiroso. E um homem de Deus, não pode jorrar duas águas. Não pode. Ou é verdadeiro ou é mentiroso. E tem que assumir as suas atitudes. E as regras, elas têm que ser cumpridas. Num jogo de futebol, existem regras e elas têm que ser cumpridas. Se não forem cumpridas, tem penalização. Para quem está a jogar, na congregação tem que fazer a mesma coisa. Porque, infelizmente, o que está a dar a entender que a congregação se está a transformar é num congresso, num parlamento, em que há os que defendem a direita e há os que defendem a esquerda. E isso não pode acontecer. Têm que estar todos no mesmo espírito, lutar pela mesma causa, não estar divididos, não estar a defender isto, uns, e os outros estarem a defender aquilo, estarem uns contra os outros, divididos, fazerem grupos, seja da maçonaria, seja de outra coisa qualquer. Porque realmente o que está acontecendo na congregação é isto, é divisão e não união. É falta de atitude, de compromisso com a verdade, de compromisso em servir a Deus e não em interesses pessoais. E até mesmo eu acredito que os membros da maçonaria, até o Grande Duque, não é? Eu não estou assim muito por dentro, mas até mesmo as pessoas responsáveis pela maçonaria, ao saberem que estes anciães têm estas atitudes que não se enquadram na ética da própria maçonaria, eles próprios os destituem, porque não se enquadram, porque também têm regras. E é isso que eu quero que entendam. Eu não estou contra a maçonaria, porque eu sei que eles têm uma ética, eles são pessoas que vivem numa sociedade que querem o bem do seu próximo e que lutam pelo bem do seu próximo. Não é isso. Mas ao constatar de que têm estes homens que estão numa instituição e que estão a ir contra a regra, embora eles sejam protegidos até pela própria maçonaria, mas ao depreenderem que estão a ir contra a ética da própria maçonaria, acreditem que eles são destituídos. Agora eu quero lançar aqui um desafio àqueles irmãos anciães porque são de Dracena, de São Carlos, de Matão, de Araraquara, esses irmãos, façam o seguinte: agora nos próximos cultos, exponham desta forma:
Irmão que tem ministério não pode ser da maçonaria. Façam o alerta. Façam um alerta vós mesmos. Vós, dessas localidades onde estão este foco. E os restantes também, os restantes irmãos, façam saber à Irmandade de que quem tem ministério, quem é ancião, não pode ser da maçonaria. Lanço este desafio. E lanço este desafio em especial a estes locais que eu fiz aqui referência. De Bebedouro. Estes são, assim, alguns dos locais. Façam isso. Digam à Irmandade, esclareçam a Irmandade de quem tem ministério não pode pertencer à maçonaria. Eu quero ver. Depois a Irmandade, por favor, venha aqui no canal e escreva: olha, irmã, fulano de tal igreja, e ele disse, olha, irmão de ministério não pode ser da maçonaria. Olha, irmã, ele falou. Eu quero ver. Vão ser colocados à prova. Porque vós bem sabeis nas vossas reuniões de ministério de que sois alertados de que não podem pertencer à maçonaria. E ninguém aqui está a querer denegrir a maçonaria. Que se fique bem esclarecido. E eu tenho conhecimento que, numa reunião recente, foram alertados o Ministério de que, se houver algum ancião que seja da maçonaria, será sentado. Então agora provem que não são da maçonaria. Provem. Informem a Irmandade. Informem. E o Ministério do Brás tem que estar atento. Irmão Salvador Cury tem que estar atento. Estes locais que eu referi, e principalmente o ancião de Matão, que é o principal, ele vai ter que dizer no púlpito, pregar para o povo, de que homens com ministério não podem ser da maçonaria. Porque se não pregar, então está a assumir que perante o povo que é da maçonaria. E quem diz este que é o principal, este ancião de Matão, tem os restantes. Se os restantes não falarem nada sobre esta regra, sobre este tópico que há, então já sabemos que eles pertencem à maçonaria. Eu vou ficar a aguardar. Atenção, que eu estou bem atenta. Eu tenho já os anjos todos a trabalhar. E a Irmandade também esteja atenta. Não se deixe enganar por homens que se dizem ser uma coisa e afinal são outra. Assumam as vossas responsabilidades. Assumam que estão fora da ética da congregação cristã no Brasil e a nível mundial. Eu quero ver todos vós a dizer à Irmandade que não pode ser maçom. Podem ser da maçonaria. Eu sei que o irmão Salvador Cury, ele fala, porque ele não é. E ele diz que não pode ser da maçonaria. Eu sei. Agora os restantes, vamos ver o que é que vai acontecer. Está aqui lançado o desafio. Está aqui lançado. As pedras foram jogadas. Está na vossa mão. E que isto fique extensivo mundialmente. Mas aí no Brasil, estejam atentos, Irmandade. Vamos ver o que é que vai acontecer. Costuma-se dizer que onde há fumo, há fogo. Pois bem, eu vou aqui relembrar os nomes dessa turma. Eu vou dizer: Araraquara, Matão, Bebedouro, Dracena, Catanduva, Ilha Solteira, Vila Prudente, Avaré, e tem um ancião do Brás, que é o professor Pardal, que ele deve de ir a Belo Horizonte. Ele vai no seu carro e antes de chegar são abertos os portões e ele entra onde ninguém vê ele a sair do carro. Não é verdade? Não é? É ou não é? Claro que é. Professor Pardal, eu só não entendo, é que o senhor está constantemente nos cultos, sempre de um lado para o outro. A verdade é que tem muitos amigos da maçonaria, contra isso nada. Mas eu não sei como é que arranja tempo
de ir à loja. De ir à loja. Irmão Salvador Cury, fique tranquilo que ninguém o vai investigar, porque o irmão não faz parte da maçonaria. Eu não estou aqui a defender o irmão Salvador Cury. Eu aqui estou para falar a verdade. E o que é e o que não é, não é. Entendem? O que é e o que não é, não é. Mas vamos ficar a ver quem é que vai falar no púlpito à Irmandade. Irmandade. Quem for do ministério não pode ser da maçonaria, ou mesmo até a Irmandade não pode fazer parte da maçonaria. Eu vou ficar a aguardar. Não dá para entender, senhor ancião professor Pardal, o ter respondido à pergunta daquele jovem sobre a maçonaria. Para já o irmão deveria ter respondido da seguinte forma: olha, meu filho, nós aqui no culto não explanamos esses assuntos. Não explanamos esses assuntos. Próxima pergunta. Por que razão é que o irmão foi falar de que tinha muitos amigos da maçonaria? Não tem nada contra. Mas não era o local próprio para isso. Porque na congregação nunca se abordou, aliás, era advertido que na igreja, mesmo até nas testemunhanças, não falar de outras instituições religiosas, não falar de política, não falar até mal dos maridos, as esposas, nem os maridos falar mal das esposas. Não falar contra um nem contra outro, não abordar assuntos que não fosse da congregação e que fosse do Evangelho. E vão dizer, mas o irmão Paulinho também... Não, o irmão Paulinho não venham misturar o irmão Paulinho. O irmão Paulinho, o que ele teve foi um cuidado para com a congregação. E foi com os dele, da comum dele. Não foi numa reunião da mocidade. Teria que terminar o assunto assim, dessa forma. Mas não, quis explanar, quis dar grande relevo. Porquê? Porquê, ancião Pardal? Porquê? Eu gostaria de saber o que é que o irmão Salvador Cury faria. Eu sei que ele não gosta de abordar esses assuntos. Por isso eu digo, não vale a pena estarem a perder o vosso tempo a investigar o irmão Salvador Cury. Não vale a pena. Irmão Salvador Cury, esse homem, o professor Pardal, que está no grupo da presidência, ele tem que ser destituído do seu cargo da presidência, tem que ser destituído do Ministério de Ancião. Ele tem que ser um comum irmão. Se ele quer continuar a fazer parte da congregação. Até mesmo, ele já está fora da ética, porque vocês têm um código de ética. E se utilizam para uns, têm que utilizar para outros. Por que razão é que não o destituíram? Se ele tem curso de teologia, se está formado em teologia, a congregação nunca teve intenções de ter curso de teologia. Eu não sou contra, que fique bem explícito, não sou contra. Mas se há um código de ética para uns, por que é que não há para outros, irmão Salvador Cury? É isto que não dá para entender. Porque uns são filhos de Deus e outros são filhos do diabo? Porque eu sei perfeitamente que um outro irmão com ministério, seja ancião, seja diácono ou seja um cooperador, que se tiver um curso bíblico, só um curso bíblico, é-lhe feita uma pressão para entregar o ministério. É mentira aquilo que eu estou a dizer. E por que razão é que esse homem, esse professor Pardal, continua com o ministério? Dualidade de critérios? O irmão não tem poder? Está de pés e mãos atados? Faça valer a responsabilidade que lhe foi dada. Irmão Salvador Cury, o irmão está cercado de homens malignos que querem a sua queda. Não é amanhã, é ontem. Então, irmão Salvador Cury, abra os seus olhos espirituais e veja as cobras que estão aos seus pés a querer picá-lo. Irmão Salvador Cury, se ancião não pode escrever livro, é destituído
Por que razão é que este professor Pardal, que já escreveu livros e livros de teologia, continua no ministério? 2 pesos e 2 medidas. Algo estranho está a acontecer. É uma das coisas que está a ser estranha, que muitos estão a perceber-se de que está a acontecer. Irmão Salvador Cury, se está nas suas mãos tomar alguma atitude para bem da obra de Deus que é exercida na congregação, faça-o enquanto é tempo. E vou terminar este vídeo da seguinte forma, para alertar os irmãos do ministério, seja os anciães mais velhos do Paraná, seja os anciães mais velhos de São Paulo, seja de onde for, os homens de Deus, façam alguma coisa para que a congregação, o palpitar do Espírito Santo na congregação cristã não deixe de bater. Que não morra. Que não morra. É preciso tomar atitude. E com isto eu vou terminar desta forma. Eu não sou contra o estudo bíblico, não sou contra ter curso de teologia, não sou contra, não, mas entendam. Como não sou contra frequentarem a maçonaria, não sou contra. E não tenho nada contra as pessoas que são da maçonaria, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Logo que façam o bem, que sejam pessoas idóneas, por mim tudo bem. Aqui o que eu estou a debater é as regras que há na congregação e que não estão a ser cumpridas. Não pode haver dualidade de critérios. O que é para um tem que ser para o outro. Fico a aguardar que falem no púlpito à Irmandade de que não podem ser da maçonaria e que quem tem ministério não pode pertencer à maçonaria. Acredito que vai haver algumas cadeiras que vão ser mexidas. Espero que sim, para bem da obra de Deus na congregação. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.